Provérbios capítulo 10, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: a bênção do Senhor traz a riqueza, ou na sua tradução, é a que enriquece e não inclui dor alguma. Mais uma vez, a bênção do Senhor, ela enriquece e não inclui dor alguma. No texto áureo sobre dízimos e ofertas, é o texto de Malaquias capítulo 3, do versículo 8 em diante, você vai ver que o foco ali está na obediência e na bênção. Primeiro, Deus nos manda obedecer, trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos, à casa do tesouro, à casa de Deus, ao lugar de adoração, para que haja o mantimento. Aí vem a parte da bênção. Ele diz: então eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar a bênção. E não é uma bênção qualquer, uma bênção sem medida. O que faz a diferença na nossa vida, no tocante à prosperidade, não é a quantidade de dinheiro, não é a posição que nós ocupamos na empresa, na sociedade, não é o quanto poder nós temos, mas o que faz a diferença é a bênção de Deus. É isso que faz toda a diferença. É por isso que existem pessoas que possuem muitas riquezas materiais, muito dinheiro no banco. O pastor até citou muitos casos assim nessa noite. E é verdade, essa é uma geração que assim, é muito fácil. A gente sempre comenta isso porque é uma realidade. Nunca foi tão fácil enriquecer fazendo coisas imbecis, idiotas. São poucos os que de fato estão enriquecendo porque produziram algo de valor para a sociedade. Mas é uma geração diferente, não é? Onde as pessoas conquistam muitas coisas rapidamente. Porém, elas conquistam coisas, mas elas não conseguem ter a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela tem a ver com a aliança que nós temos com Deus. Então é por isso que nunca se viu tanta gente tendo tanto, mas se sentindo vazio, tendo tanto, mas se sentindo sozinho, tendo tanto, mas se sentindo miseravelmente abandonado. Parece que sempre falta algo. Como pode alguém que está no topo do dinheiro, do poder, da fama, se sentir depressivo? Porque não é a questão, não são os bens materiais, a questão não é a posição, a questão não é a fama. O ponto-chave é a bênção de Deus. É isso que faz a diferença. É por isso que a Bíblia diz, o salmista disse assim: eu deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Deitar e dormir em segurança, deitar e dormir em paz, é prova da bênção de Deus sobre a sua vida. Porque tem muita gente, como a Bíblia diz, suas riquezas não conseguem deixar essa pessoa dormir. A Bíblia fala sobre isso. Então, não é sobre ter muito, não é sobre conquistar muito, mas é sobre conquistar com a bênção de Deus. E aí você precisa entender, é vontade de Deus que você prospere. É vontade de Deus que você conquiste. É vontade de Deus que você avance. É vontade de Deus que você seja cabeça e não cauda. Tudo isso são promessas do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos na igreja e a nossa mente ainda não entende essas chaves poderosas da palavra. Existem pessoas, eu gosto de uma ilustração que o Dr. Mike Murdock conta sobre um homem que ele entra num navio para fazer uma viagem, mas era um homem pobre. E ele só conseguiu comprar a passagem daquele navio. Ele ia passar alguns dias. Uma viagem de navio, todo mundo sabe, mesmo nós que nunca viajamos, a gente sabe que demora. Não é algo que você sai hoje e chega amanhã. É uma viagem de dias. E aquele homem entra no navio apenas com um pacotinho de biscoito. E ele disse: eu só tenho o dinheiro da passagem. Comprou a passagem. Ele disse: para não morrer de fome, eu vou levar esse pacotinho de biscoito. E chegando no navio, as pessoas, no horário de café da manhã, almoço, janta, as pessoas desciam até o restaurante do navio e elas se alimentavam. E ele ficava sempre no canto e o garçom ficava observando aquilo ali, aquele homem que nunca vinha tomar café, nunca vinha almoçar, nunca vinha jantar. E toda vez que o garçom perguntava: o senhor não quer comer alguma coisa? Ele dizia: não, eu estou sem fome, está tudo bem. E os dias foram passando
E aquele homem, depois, o garçom achou aquilo muito estranho, porque passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, e aí o garçom foi lá insistir com ele, por quê? Tem algum problema na comida? Tem alguma coisa que o senhor não gosta? Aí aquele senhor, muito envergonhado, ele disse assim, sabe o que é? É que eu só tinha dinheiro para comprar a passagem. Então eu estou aqui, eu tapeei nos primeiros dias com o biscoito, mas eu não tenho dinheiro para comer. E aquele garçom disse assim, mas meu senhor, quando o senhor comprou aquela passagem, já estava toda a comida inclusa. O café, o almoço, o jantar. E o Dr. Mike usa essa ilustração para dizer que assim é o reino de Deus. Muitas pessoas acham que só tem direito à passagem para o céu. Não, aqui eu não tenho direito a nada, eu só tenho a salvação. Não, quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele conquistou para nós a salvação, a libertação, a cura, a prosperidade, a vida abundante. É por isso que Jesus chega para os seus discípulos e ele olha para os discípulos e diz assim, até agora vocês não me pediram nada, peçam para que a alegria de vocês seja plena, seja completa. Nós precisamos ter esse entendimento. Como nós ouvimos nessa noite, essa mensagem dessa noite precisa ficar guardada no seu coração. Você precisa entender o que você está fazendo aqui, para onde você está indo. Entender que a passagem para entrar no céu é a sua santificação. Que a passagem para entrar pelas portas é a santificação. Mas a Bíblia, o Senhor, Ele nos diz que aqui nessa terra, Ele quer nos abençoar. Enquanto nós estamos aqui como peregrinos, porque não somos daqui, não pertencemos a esse sistema, não pertencemos a esse lugar, mas Ele conquistou para nós muitas coisas. Está tudo incluso na sua passagem. Não é pecado prosperar, porque muitas vezes estamos como aquele homem. A gente está com a passagem, mas a gente está deixando de desfrutar aquilo que o Senhor já tem nos dado. Agora, para desfrutar, eu preciso ser fiel. Aí vem a fidelidade, vem a obediência. É por isso que nós dizimamos e ofertamos. Nós dizimamos e ofertamos porque nós entendemos que é mandamento, não é opcional. Não é algo que eu possa escolher fazer ou não. Se eu não faço, o próprio Deus diz que eu estou roubando. Porque ele começa o texto no versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias dizendo, roubará o homem a Deus? Ele faz a pergunta e ele em seguida já dá a resposta. Mas vocês estão me roubando. Como? Como é que se rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então nós entendemos que não é opcional. A Bíblia nos diz que não é opcional. A Bíblia diz que nós devemos obedecer para que essas bênçãos venham sobre nossas vidas. O que faz a diferença, irmãos, é a bênção de Deus. E a bênção de Deus só tem quem tem aliança com Ele. A pessoa pode ser milionária, como essas crianças, jovens, adolescentes, milionários, mas são vazios, frustrados, se sentem sozinhos, porque eles têm tudo, mas falta o mais importante, que é a bênção de Deus. Aí sabe o que acontece? Você vê uma pessoa milionária, infeliz, e você vê uma pessoa que não tem tanto, mas ela tem prosperidade suficiente para realizar todo o seu propósito na terra. E essa pessoa, ela é feliz, por quê? Porque ela tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela não inclui dor alguma. Existem riquezas que elas sempre vêm carregadas de um peso espiritual, emocional. Ela serve de maldição na vida de muita gente se perdendo. A gente liga, a gente vê na internet, vê nos noticiários quantas pessoas que chegam no topo, aí de repente por causa da fama se perdem, cometem até crimes, como a gente vê recentemente, cometem crimes, vão parar na cadeia, por quê? Porque tem tudo, mas não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus é que faz a diferença. Como tem a bênção de Deus? A bênção de Deus é fruto de obediência. A bênção de Deus é fruto de fidelidade. É por isso que enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que dizimar e ofertar é uma questão de sobrevivência nessa terra, é uma questão de inteligência, é uma questão fundamental para a sua vida, você não vai desfrutar dessa bênção. É por isso que a Bíblia diz inútil é você se levantar de madrugada, trabalhar de sol a sol, se o Senhor não estiver com você. E como é que o Senhor vai estar conosco? Pela nossa obediência, pela nossa fidelidade. Ele está com aquele que se aliança com Ele. Então, se você quer
A bênção de Deus, essa bênção, ela vai trazer a riqueza. E eu não estou falando aqui, eu vou virar milionário. A gente sabe que não é para todos, mas a riqueza, ela tem muito mais a ver com coisas que o dinheiro não pode comprar. Ser rico, ser próspero, vai além. O dinheiro é um detalhe nessa prosperidade, mas é um detalhe muito importante. E você precisa mudar a sua mente como aquele homem do navio, entender que na sua passagem para o céu está inclusa a sua prosperidade. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que você esteja no emprego que deseja, que sonha o teu coração, que você tenha dinheiro suficiente para realizar o seu propósito, para realizar seus sonhos. O Senhor deseja, porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos, mas tudo isso só vai ser real na nossa vida. Essa bênção de Deus só vai ser real na nossa vida quando nós estivermos em aliança, em obediência e em fidelidade com o Senhor. Então convido você a ficar de pé nesse momento. O pastor vai orar e que nessa noite você faça essa aliança. Talvez até hoje você vem na igreja, você frequenta, mas você ainda não entendeu que dizimar e ofertar não é uma questão opcional, faz parte da sua aliança com Deus. E talvez até hoje você seja uma pessoa trabalhadora, talvez até hoje você seja aquela pessoa que se esforça, que trabalha, que vai à luta, mas está faltando a bênção de Deus, para que de fato você prospere em tudo que as suas mãos tocarem. Essa é a vontade de Deus. Para isso, você precisa fazer a sua parte, que é obedecer. Então seja generoso, obediente para com a obra de Deus. Entregue a Ele seus dízimos, suas ofertas. A partir de hoje, faça uma aliança, porque todos aqueles que fizeram essa aliança entendem e vivem essa prosperidade. Eu vivo isso. Eu sei do que eu estou falando. Eu também já fui uma pessoa que dizimava, ofertava, principalmente na minha adolescência, mesmo tendo ensinamento, mesmo conhecendo a verdade. Eu dizimo e oferto quando eu quiser. Ganhava muito dinheiro. Eu fui uma adolescente, uma jovem que trabalhava e ganhava muito dinheiro, mas nunca tive nada, porque eu não entendi a importância da fidelidade para com Deus. Quando eu entendi, a minha vida mudou, independente daquilo que chega às minhas mãos. Quando chega debaixo de bênção, chega abençoado e tem aquele poder de multiplicação que só o Senhor pode fazer. Então experimente isso a partir de hoje, em nome de Jesus. O pastor vai orar, nós vamos consagrar o Senhor. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus em nome de Jesus.